Hoje acontece o famoso lançamento do retorno do PAC. Começa agora, Brasília já. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre. Olá, amigas. Olá, amigos. Hoje a gente já abriu esse conteúdo, final de semana chegando, sexta-feira em Brasília, mas apesar do dia, é movimentada essa data, porque o governo decidiu, o presidente Lula em especial, retomar justamente o Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC, que marcou algumas das administrações do PT. E no dia de hoje, por incrível que pareça, o lançamento ele é feito de uma forma capenga, a gente pode dizer assim. Porque apesar da pompa e circunstância do lançamento, na prática ele está comprometido, né, Rodolfo? Exatamente. Vai ser uma coisa feita com grande pompa. O lançamento vai ser no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, né? Uma coisa grandiosa, porém, vamos lá, um tanto quanto fake. Por que um tanto quanto fake? Porque o governo vai indicar gastos, né, investimentos, que podem chegar ao longo do mandato todo, dos 4 anos, a coisa de 1 trilhão. Porém, a verdade é que o governo está indicando gastos, mas não sabe de fato quanto vai poder gastar. Por quê? Porque quanto vai poder gastar é uma coisa que só vai poder ficar definida depois de aprovado o arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal define os limites de gastos. E sem definir os limites de gastos, você não pode dizer exatamente, com certeza, quanto vai gastar. Então, o Teatro Municipal acaba sendo um lugar interessante, porque o Teatro Municipal é um lugar onde se apresentam peças, né, de ficção. E hoje pode ser uma, mas a gente acredita que vai andar. Por quê? Também a gente tem que falar para quem está do outro lado, Rodolfo. O arcabouço fiscal, ainda que não tenha a decisão tomada por parte dos deputados, em especial do presidente da Câmara, Arthur Lira, já houve um avanço, porque na segunda-feira vai haver uma reunião com a presença do deputado Cláudio Cajado, que é justamente o relator do arcabouço, para já começar a tratar do assunto. Não significa que irá à votação, pelo contrário. Aqui tudo indica que esta votação ocorrerá só depois da volta do presidente, da sua próxima viagem. Porém, o assunto começa a ser discutido novamente. Exatamente. É importante isso que o Alexandre está pontuando, porque o arcabouço fiscal vai ser aprovado. Agora ninguém consegue dizer ainda em que momento, porque o que acontece? O presidente da Câmara, Arthur Lira, só vai colocar o arcabouço fiscal em votação, e isso já está muito claro, depois que o Lula definir a entrada dos deputados André Fufuca e Silvio Costa Filho no governo, nos ministérios. E o presidente Lula vai adiar isso para depois da próxima viagem internacional que ele vai fazer. Ele vai terça-feira para a posse do novo presidente do Paraguai. E só vai definir isso depois que voltar. Nós sabemos, todos nós aqui que vivemos aqui, que acompanhamos Brasília, sabemos que votações no Congresso costumam acontecer na quarta-feira. Se o presidente só vai definir isso depois de voltar de uma viagem que é na terça, na quarta-feira o arcabouço não vai ser pautado. E isso significa, então, que não deve também entrar em votação na semana que vem. Vai haver essa reunião segunda-feira com o Cláudio Cajado, onde ele vai apresentar o relatório dele, mas para um início de conversa que ele está colocando como problemática, porque ele quer retirar todas aquelas coisas que foram feitas no Senado, né, de tirar do limite de gastos o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, e está dizendo que isso então vai ter que ser discutido ainda, na verdade problematizando a questão para poder adiar e jogar lá para frente. E ainda tem outro problema, né, Rodolfo, que é o seguinte: enquanto se discute justamente a tardia entrada de 2 integrantes que podem fazer parte da base do governo, especialmente o PP de Arthur Lira e o Republicanos de Tarcísio de Freitas, o próprio governador de São Paulo ontem, quase que pego de surpresa numa entrevista coletiva, foi colocado contra a parede e perguntado qual era
a sensação dele ou o sentimento relativo à entrada do seu partido na base do governo do presidente Lula, ele se sentiu incomodado e colocou inclusive verbalmente expresso que pode deixar os republicanos. Portanto, ainda existe todo um pano de fundo que complica essa negociação. Se não bastasse os atrasos com relação às reformas ministeriais, tem as lideranças nos seus estados que podem deixar esses partidos. Exatamente. Então, quer dizer, se a capacidade do Tarcísio de pressão em cima dos republicanos for grande, adiciona aí um problema político que pode fazer os republicanos daí querer também adiar a entrada do Silvio Costa Filho no ministério. Então, é todo um jogo enrolado, complicado, e em torno desse jogo está a aprovação do arcabouço fiscal, e em torno desse jogo está realmente quanto o governo vai ter ou não de dinheiro para gastar no PAC. Portanto, longe de tempos tranquilos na capital federal, mas aqui a gente encerra tranquilamente o conteúdo dessa semana, agradecendo a sua audiência por todos esses dias. É isso aí, gente. Muito obrigado. E sempre fica aquele convite importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Um excelente fim de semana, um excelente Dia dos Pais. Obrigado e até a segunda-feira.